querido amigo, querida amiga do nosso canal, e seja bem-vindo e bem-vinda a este nosso vídeo especial comemorativo da marca de 9.000 inscritos. Essa marca foi atingida há 2 dias. Hoje é 18 de novembro de 2022. Eu percebi que a marca foi atingida no dia 16 de novembro de 2022, vendo esta tela aqui do aplicativo do telefone celular. Mas na verdade já fazia algum tempo que eu vinha pensando, quando a marca de 9.000 começou a se aproximar, no que seria um bom vídeo para nós comemorarmos juntos esse marco. Afinal de contas não é uma coisa só minha, é uma coisa minha e de vocês também. Então, meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história antiga, né? Ela vai remontar a meados dos anos 90, quando eu estava pela infância mesmo, tenra infância. Ali eu devia ter no máximo 8 anos de idade. Naquela época nossa família era constituída de 5 pessoas, não, 6 pessoas. Éramos minha mãe e meu pai e 4 crianças. Eu, mais velho, minha irmã Maria Cristina, Maria Angélica e a Maria Natália. A minha irmã caçula não era nascida ainda. E o que acontece? Nessa época era uma rotina familiar, em tempos de férias ou de feriados, nós visitarmos a casa da minha avó, hoje já falecida. Ela morava numa cidadezinha do interior do estado de Goiás. Para lá que nós íamos passar alguns dias, sempre que havia alguma oportunidade, que havia algum feriado. Bom, por essa época aí, eu tinha 8 anos, como eu comentei, era difícil encontrar alguma coisa para me entreter por lá, porque afinal de contas, primeiro que eu era um pouquinho hiperativo, eu gostava de mexer em tudo, e segundo que eu gostava desde essa época já de eletrônica e eletricidade, coisas dessa natureza. E eu me lembro vivamente de ter a minha atenção atraída, muito atraída, por uma pessoa que morava lá, que era o eletrotécnico da região, né? O seu José Felizardo. Na verdade ele era um técnico desses de eletrônica formado por escola de correspondência. E ele ganhou a vida dele, a profissão dele, o ganha-pão, era uma oficina que ele tinha de manutenção de rádio, televisão e liquidificador, aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos do dia a dia das pessoas. E por que eu estou falando que me atraía muita atenção o José Felizardo? Na verdade era a bicicleta dele. Ele tinha uma bicicleta daquelas antigas verde de farolete dínamo. Aquilo eu achava o máximo quando eu vi a bicicleta a primeira vez, que era uma bicicleta com farol. E o farol que não tinha baterias, né? Isso foi o que eu achei fantástico, que aquilo funcionava sem ter uma pilha, uma bateria, nada desse tipo. E que era aquele dínamo ali encostado na roda de trás, que girando, quando a pessoa pedalava, fazia a bicicleta acender. Eu chegava lá e já ficava ansioso para aparecer o José Felizardo com a bicicleta dele, porque eu queria ver o farol e a bicicleta. Ele era muito amigo da nossa família, então quando aparecíamos por lá, ele sempre acabava indo nos fazer uma visita e pôr a par das notícias de como que estavam as coisas. E o José Felizardo não demorou muito para perceber, provavelmente, que eu gostava muito disso que era a profissão dele, mexer com eletrônica e rádios e essas coisas. Então, teve um dia que ele apareceu lá na casa da minha avó com uma surpresa para mim. Eu não lembro mais o que eu estava fazendo, mas eu lembro que me mandaram me chamar, que o Zé Felizardo estava lá, queria me ver. E ele estava sentado na mesa da casa da minha avó, na mesa da cozinha, com um pacote no colo. E aí eu lembro que ele tirou daquele pacote uma geringonça feita de peças de rádio e lâmpadas de lanterna. Eu lembro que aquilo tinha 3 pilhas, tinha uma peça dessa aqui, que era uma chave de banda de rádio, né? Aqueles rádios mais antigos, que você selecionava AM, FM, girando um botão numa chave dessa. E 4 lâmpadas que acendiam, na verdade um LED e 3 lâmpadas que acendiam sequencialmente com brilhos diferentes. Era uma geringonça encantadora para um menino que gostava de eletrônica, porque era cheia de fios e solda e pilhas e tudo mais, né? E aí o que acontece? Com aquela lanterna, com aquele negócio que ele montou, e eu tenho certeza que ele montou aproveitando sucata da oficina dele, eu não vou conseguir descrever isso, mas eram 3 pilhas montadas dentro de um tubo de fenolite.
a chave de banda atrás das pilhas e um postezinho com as lâmpadas soldadas em sequência. E com aquele negócio, ele me contou a seguinte história. Ele falou assim para mim: João, eu montei esse negócio aqui para você entender o seguinte. Hoje, você é um menino pequenininho, você é como essa luz. Aí ele mexeu naquele negócio, acendeu a primeira lâmpada, que era um LED fraquinho, vermelho. Você é como essa luzinha mais fraquinha aqui da lanterna. Tem brilho, tem luz, mas você é muito pequeno, você está aprendendo muita coisa na escola ainda, está aprendendo a ler, a escrever e tal. Então é uma luz que ilumina, mas ilumina pouco. Mas vai passar o tempo, você vai estudar, vai se desenvolver e tudo. Quando você tiver adolescente, daqui uns anos, se você estiver mais velho, aí ele girava a chave de trás, passava para a segunda luz, que brilhava um pouco mais que a primeira. Aí você vai ser uma luz como essa aqui. Ainda não ilumina muito, porque você ainda não cresceu tanto, mas você já vai ter mais habilidade, já vai ter mais desenvolvimento na escola, já vai estar decidindo uma profissão, vai ter mais gente que te conhece, que te observa e tal. Acho que ele queria dizer com isso que quando eu fosse mais velho, talvez as crianças da família me tivessem como referência, alguma coisa assim, você está entendendo. Mas vai passar o tempo, você vai estudar, vai passar a adolescência, vai se tornar adulto, você vai girava a chave para acender a próxima lâmpada, que brilhava mais. Como essa lâmpada aqui. Essa lâmpada que brilha um pouco mais forte, ilumina mais longe, influencia mais pessoas. No próximo estágio, quando você tiver a sua família, você vai ser essa lâmpada mais forte ainda. E a sua influência vai ser maior nas pessoas, nos seus filhos e assim. Então eu fiz isso aqui para você brincar, mas é para você entender que à medida que você for vivendo e aprendendo e se desenvolvendo, a cada etapa da vida você vai ser uma luz mais forte, mais brilhante, que ilumina mais pessoas. Bom, eu acho que eu não preciso dizer o seguinte, que eu dei pouca importância para a história dele, o que eu queria era que ele me entregasse aquele negócio para eu mexer e ver as luzinhas piscando, né? E dito feito, eu queria mostrar aquele negócio para todo mundo, mostrava que acendia. Teve uma pessoa, acho que foi minha mãe, que falou assim: tá certo, João Luiz, agora conta a história aí que o Zé Felizardo te contou. Eu nem lembrava direito da história, certo? Eu só queria, era só a luzinha piscando. E bem, aí a tragédia da história. Quando nós éramos 4 crianças, nessa ocasião, foi uma babá com a gente lá. Uma babá para ajudar a tomar conta. Ela resolveu pegar esse negócio para poder iluminar o quintal onde ela estava passeando com a minha irmã caçula da época, Maria Natália, né? E eu não sei o que ela fez, se a Natália bateu no braço dela ou o que aconteceu, se ela tropeçou. Aquilo caiu no chão, a lanterna do Zé Felizardo, e aquilo desmilinguiu tudo, quebrou, arrebentou. Vocês podem imaginar como que eu não fiquei, né? E eu lembro de ter pedido, levado todo quebrado para o Zé Felizardo consertar. Aí eu não me lembro se ele, eu não me lembro se ele consertou, se ficou por isso mesmo. Eu acho que ele teve paciência de consertar assim. Ficou bem desapontado, tadinho, quando ele viu a lanterna desmilinguida, mas acho que ele entendeu a situação, acabou consertando. E assim, aquela lanterna dele não durou muito tempo no meio das minhas coisas não. Acabou aquela viagem, nós voltamos para casa. Deve ter estragado na mala, ou eu estraguei pouco tempo depois, né? Quando eu estava pelos 11, 12 anos, eu já estava gostando de mexer com rádio. E aí o que acontece? O Zé Felizardo fechou a oficina dele, resolveu jogar fora, ele aposentou, fechou a oficina, resolveu jogar fora o resto de sucata de coisas que ele tinha lá. Mas aí, sabendo do meu interesse por rádio, numa das vezes que eu estava lá na casa da minha avó, ele falou: não, João, se você quiser ir lá em casa, na minha oficina, você pode ver o que tem que te interessa lá, que você pode levar para você. E eu lembro que eu fui de bicicleta lá, ele abriu o barracãozinho onde funcionava a oficina dele, ele era um senhor bem humilde. O que eu dei conta de carregar de sucata de rádio, eu carreguei comigo. Foi uma alegria isso aí, porque eu enchi uma mesa lá na casa da minha avó de sucata e fiquei lá dias e dias mexendo com aquilo, dando sossego para os meus pais e para ela. Até deu resultado. Ele me deu um rádio de madeira, que eu acabei conseguindo consertar, aproveitando o circuito de outro rádio e acoplando lá dentro.
E bem, alguns anos se passaram depois disso. Aí quando eu já estava pelos 14 anos, mais ou menos, 15, eu já não tinha tanto interesse mais, esse interesse lúdico de mexer com as coisas. Mas eu sempre que ia lá em Ouvidor, me sentia na necessidade de visitar o Zé Felizardo, né? Nessa época eu já tinha compreendido o seguinte, que ele era um senhor idoso, que não tinha se casado, que não tinha família e muito sozinho. Então, e aposentado, né? A gente via ele andando na bicicleta dele lá para resolver as coisas do dia a dia. Então, até por um dever de gratidão, que eu nem sabia direito por que eu tinha, eu sempre que ia lá acabava indo visitá-lo, né? Um pouco eu acho que eu ia também para namorar um rádio velho que ele tinha lá na casa dele, que era um rádio daqueles valvulados, Zilomag, ainda sintonizava a Rádio Aparecida. Ele era muito católico, muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E ele era um senhor tão simples, tão humilde. Ele nunca teve coragem, por exemplo, de me receber dentro da casa dele, né? Eu ia lá visitá-lo, saber como é que ele estava, conversar um pouco com ele. Ele põe um tamborete pro lado de fora da casa, arranjava um para eu sentar, eu ficava lá um tempão conversando com ele, querendo saber do rádio e tudo. Uma vez eu perguntei de um quadro que ele tinha na parede da salinha dele, tinha uma foto de duas crianças. Ele me explicou que eram os dois sobrinhos. E fazia muito tempo que ele não via e morava em outra cidade e tal. Já eram, a foto eram duas crianças, mas já eram adultos com, acho que filho e neto, esses dois sobrinhos dele, provavelmente, né? Mais algum tempo se passou e um dia recebemos a notícia de que o Zé Felizardo tinha falecido. Muito tempo depois é que eu entendi o seguinte, que um senhor idoso que não tinha tido família e que de repente viu uma criança de 8 anos interessada no que era a profissão dele, e depois, quando ele resolveu me dar as coisas eletrônicas dele, e depois ter a atenção ter a atenção que ele me dispensava quando eu ia lá visitá-lo e tal, muito tempo depois é que eu entendi que, na verdade, o Zé Felizardo tinha me adotado. E a traquitana de 4 lâmpadas que ele fez foi para me contar uma lição que ele gostaria provavelmente de ter podido ensinar para um filho dele que ele nunca teve. Então, assim, eu tenho que dizer que muito do interesse de eletrônica que eu acabei desenvolvendo aí depois teve um pouco a ver com isso, porque essa questão da lanterna foi uma coisa mais lúdica da infância, né? O rádio, a questão do rádio, aquilo foi um negócio significativo, porque eu consertei o rádio ficou na minha cabeceira, o rádio das sucatas que ele me deu, ficou na cabeceira do meu quarto muito tempo funcionando. Tanto assim que eu me formei tecnólogo, trabalhei numa emissora de rádio e fui mudar de carreira depois disso. E é por isso, meus amigos, que eu estou contando essa história para vocês hoje, porque me parece justo fazer esse tributo ao José Felizardo, trazendo para vocês esse fato, né, esse fato pitoresco. E mais que isso, esse vídeo comemorativo não é só para contar a história para vocês. Eu encomendei aqui as peças, e o que nós vamos fazer logo mais, nós vamos recriar a lanterna de 4 estágios que ele fez, do jeito como eu me lembro do projeto. Então estão aqui as peças, tem aqui uma chave, eu não sei se eu vou usar essa ou se eu vou usar uma outra que eu tenho aqui, mas ao final desse vídeo você vai ter a chance de ver recriada tanto quanto me é possível lembrar disso, e com os recursos que a gente tem hoje em dia, que são diferentes daquela época, a lanterninha de 4 estágios que o Zé Felizardo fez. Finalmente está recriada a lanterninha do Zé Felizardo. Mas se eu não conseguir explicar direito a história que ele me contou naquela hora, com a lanterna aqui eu vou poder contar de novo. Então, a primeira fase da vida, que é a infância, quando a criança é só uma pequena luzinha que ilumina muito pouca coisa, mas ilumina. Depois, quando um pouquinho maior, ela já tem um pouco mais de luz, um pouco mais de influência, um pouco mais de experiência, mas ainda é pouco, porque ainda está crescendo. Depois, quando é adulto,
já um pouco mais velho, mais experiente, e finalmente, quando já viveu bastante, para ser uma grande luz. Então essa aqui é do mesmo jeito como foi feita a lanterna de 4 estágios dele, né? Eletricamente falando, a montagem em si não é muito difícil, né? O que nós temos aqui, porta-pilhas de 3 pilhas, certo? Nesse porta-pilhas eu consigo tirar todas as tensões de 1, 2 e 3 pilhas, portanto 1,5, 3 e 4,5. De cada um desses pontos, a alimentação para uma das lâmpadas. 1,5 volt vem para essa, 3 volts para essa, 4,5 para cá. E o polo negativo, a chave comutativa seleciona para qual lâmpada que vai. Então aqui está. E tirando as lâmpadas e os soquetes que eu realmente encomendei, todo o restante aqui acabou sendo material de sucata. Os fios, essa chave é que sobrou de uma outra montagem. Esse porta-pilhas é tirado de um carrinho de controle remoto que eu desmontei para fazer outra coisa. E está aqui recriado o legado do Zé Felizardo. Bem, meus amigos, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de lhe contar que você não é a primeira pessoa a ouvir essa história. Muitos anos atrás, de uma outra maneira, eu recriei essa lanterna de 4 estágios do Zé Felizardo, usando LEDs em vez de lâmpadas. E eu a dei de presente, contando essa mesma história para um primo meu, que na época tinha também seus 8, 9 anos de idade, e que hoje já com 23 ou 24 anos, mas já um engenheiro formado e fazendo o seu projeto de mestrado, eu contei essa mesma história para ele com a mesma didática. Então agora, para encerrar o vídeo, eu vou deixar aí com você o meu primo Timóteo contando a experiência dele com esse legado do Zé Felizardo. Saudações, sou o Timóteo, primo do João Luiz, e fui convidado por ele a compartilhar aqui com vocês nesse vídeo a vez em que ele havia me dado de presente um dispositivo com basicamente a mesma funcionalidade, né, de irmos ligando as luzes e acendendo as luzinhas com uma intensidade cada vez maior. Eu lembro que quando ele trouxe esse dispositivo, eu fiquei me perguntando, né, afinal, para o que ele serviria? Algo tão simples, né, tão pequenininho. E o João Luiz me mostrou, né, para o que era, para contar essa história, né, que ele representa, afinal, a vida, que começa como uma pequena fagulhinha e, no fim das contas, acaba brilhando, reluzindo com uma grande luz. E eu fiquei lisonjeado, claro, porque ele queria aplicar essa história a mim mesmo. Ele estava querendo dizer, né, Timóteo, você ainda tem muito a brilhar, você tem um futuro literalmente brilhante à frente. E eu vejo hoje, né, que, pelo menos com o crescimento espiritual que eu tive nos últimos anos, que essa é uma história que se aplica para todos os seres humanos, né? É o plano de Deus para todos. Infelizmente, nem todos acabam realmente atingindo esse potencial, mas os que atingem, a Igreja Católica chama de santos. E não existem apenas os santos canonizados, existem muitos santos no céu que estão brilhando agora, mas a gente só os conhecerá pelo menos depois do juízo final. Mas eles já estão agora fazendo enormes bens por nós, já estão agora sendo como que esses faróis que Deus quer para nós, pois do céu eles intercedem por nós, concedendo muitas graças. Então é algo muito belo, né, saber que afinal esse caminho do brilho, né, da luz, ele não serve apenas para umas poucas pessoas especiais. Afinal, é verdade, Deus ele concede dons, né, bens materiais para certas pessoas, e ele espera que essas pessoas usem corretamente esses bens aqui na vida terrena. Mas para todos, sem exceção, Deus concede graças, né, as graças essenciais para a nossa salvação. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do João Luiz, meu primo, e ainda por cima levem essa lição, né, para a vida de vocês. A gente tem esse potencial para se tornar uma grande luz.
precisamos apenas realmente aceitar as graças de Deus e fazer bom uso de todos os bens que Ele nos conceder aqui. Sejam esses bens materiais poucos ou muitos, a forma como os usamos determinará o quanto a gente vai brilhar, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Muito bem, meus queridos amigos e amigas, encerramos por aqui esse vídeo comemorativo. Eu espero que você tenha gostado de ter conhecido essa história e essa experiência eletrônica aqui. E fique conosco como sempre, porque, como o nosso costume, mais coisa está em produção aqui no nosso canal. E como sempre, muito obrigado.